típica do assunto tratado no texto anterior, resolva a seguinte situação ou problema. Considere a situação fictícia que se configura como uma exemplificação da relatividade do tempo. Um grupo de astronautas decidiu fazer uma viagem espacial, ficando em missão durante 6 anos. Então, eles ficaram em missão durante 6 anos, medido para o relógio que fica na nave. Então, ou seja, é 6 anos medida para o relógio que fica na nave. Então, eu vou colocar assim, o tempo da nave. Tempo da nave. Tempo da nave. Deixa eu ver se eu consigo escrever. O tempo da nave é 6 anos. Então, quando retornam à Terra, verifica-se que se passaram alguns anos. Então, existe um outro tempo, que é o tempo para quem ficou na Terra. É o tempo para quem ficou na Terra. Te liga aí no raciocínio, que você vai aprender agora a calcular relatividade. Tempo na Terra. A pergunta é, aonde é que o tempo dilata? O tempo vai dilatar para quem estava na nave, para a nave, ou para quem estava na Terra, a Terra? Aonde é que o tempo dilata? É para quem viaja ou para quem não viaja? Pra quem não viaja. É para quem está no tédio, para quem não se movimenta. Então, o tempo vai dilatar, o tempo vai passar, né, de maneira, né, bem lenta. Então, aqui que vai ocorrer a dilatação temporal. Aqui vai durar muito mais. Aqui vai durar muito mais para quem viajou. Ou seja, aqui vai ter a dilatação do tempo na Terra, porque quem ficou ali, vamos dizer, se passaram 30 anos, aquela pessoa estava no futuro. Eu mostrei a data para o meu filho, né? Eu estou ensinando data para eles. Aí falei que a gente está em 2020. Disse, caramba, a gente está em 2020? Pai, se é, meu filho, a gente já está no futuro. A gente está em 2020. Então, imagina, mais ou menos isso. 2020 é o tempo. Aí se passaram 30 anos, passou 50 anos, mas pro cara passou só 6. Então, para quem vai dilatar é para quem não viajou. Para quem viu passo a passo, não ficou ali, né, só observando. Então, sabe, só o observador, não praticando, só vivendo para fuxicar, só para observar. Então, o tempo para aquela pessoa vai dilatar. Agora, para quem está em movimento ali, passa rápido, né? 6 anos. Não sei se você sabe, quando você é criança, não sei se você foi assim também. A gente é criancinha, a gente não quer ficar em casa, a gente quer ir para casa quer ir junto com a mãe, fazer as coisas. Por quê? Porque a gente prefere viajar, mesmo que seja para trabalhar com ela, do que ficar em casa. Porque, vou ficar em casa, vai ser mais tédio, eu prefiro sair, porque o tempo passa mais rápido. E é verdade, quem se movimenta, o tempo passa mais rápido. Quem fica, o tempo passa devagar pra caramba. Bom, gente, o macete, tudo está aqui. Qual é que é a diferença para a física de Newton e Galileu para a física de Einstein? Qual é que é a grande sacada aí? A diferença vai ser essa lei bem aqui, ó. Essa constante bem aqui. Essa constante, que eu vou, daqui a pouquinho eu lembro o nome do cara. Essa constante bem aqui, ela que é raiz de 1 menos v quadrado sobre c quadrado. É só isso que vai mudar. Na física de Newton e Galileu, eu tenho tempo igual o tempo de você que está ali dentro da nave, o tempo da nave, para você que está em movimento, e o tempo que dilata, que é esse cara bem aqui que não faz nada, é o tempo que dilata. Então esse aqui é o efeito que vai ocorrer a dilatação, é o efeito relativístico, que vai ter a dilatação, e esse aqui é para quem está se movimentando, é para quem está dentro da nave. Então preste atenção. Então, para você saber calcular qual o comprimento da nave depois, qual é a massa da nave depois, e qual é o tempo que ele vai dilatar, quanto tempo ele vai dilatar, em relação a quem ficou na Terra, eu vou acrescentar essa raiz. O comprimento final é igual ao comprimento inicial. Então, isso é de Newton, na clássica. Quando eu vou inserir grandes velocidades, eu coloco esse raiz bem aqui, ó. Só posso colocar esse raiz. Eu quero saber a massa. Mesma coisa. Para a clássica, a massa do início é igual à massa do fim. A minha massa, que não viajei, é igual à massa de quem está viajando. Perdão. A minha massa é a mesma em relação a minha massa em relação a outra pessoa. A minha massa não vai variar em relação a ninguém. Início é igual ao final. Mas se eu acrescento o Einstein, se eu vou acrescentar corpos de grande velocidade, eu vou acrescentar esta raiz de 1 menos v quadrado sobre c quadrado. Então, se tu decorar isso daqui e achar somente essa raiz bem aqui,
eu vou conseguir achar o tempo, nessa questão ele pede só para te calcular o tempo, mas eu consigo achar o tempo, consigo achar a massa, consigo achar o comprimento, basta saber essa raiz. Quando é que eu vou usar esta raiz? Em corpos de grande velocidade. Por que eu tenho que utilizar isso daqui para corpos de grande velocidade? Porque se eu inserir essa raiz bem aqui para corpos de baixa velocidade, as leis da física vão dar certo também. Só que a raiz some. Quer ver como ela some? Essa raiz ela não vai valer de nada. Poxa, repetir. Peraí. Quer ver? Olha só. Se eu tenho 1 bilhão de reais, 1 bilhão de reais, eu acabei de ganhar isso daqui, eu consultei aqui, e eu vi que eu ganhei 1 bilhão de reais. E depois me explicam que foi uma multa que te pagaram pra mim, porque agiram de má índole. Eles pagaram essa multa, e eu ganhei que eu nem sabia. E eu peguei, para tentar ajudar meus alunos, eu tirei do meu dinheiro 10 centavos. Tirei 10 centavos para dar para você. Tô vendo sorrisos de muita gente aí que ganhou esses 10 centavos. Dá para comprar, nem dá para comprar shopping mais. Então 10 centavos. Aí eu pergunto para vocês. Isso ia mexer no meu dinheiro? 10 centavos? O que vocês acham? 10 centavos é mesmo que nada. 10 centavos é o mesmo que você pegasse essa velocidade aqui, ó, corpo de baixa velocidade, 10 metros por segundo, dividido por 100 milhões. Ó, só 10, olha que eu coloquei 10, não coloquei nem 10 centavos, eu coloquei 10 inteiro. 10 dividido por 300 milhões. Já pensou isso? Praticamente isso aqui ia dar zero, porque é um número muito pequeno, dividido por um número muito grande, isso ia ser zero. Ia sobrar só esse 1 bem aqui. O corpo de baixa velocidade dividido por corpo de grande velocidade, isso aqui vai tender para zero. 1 menos 0, 1. Raiz de 1, 1. Ó, então se é 1, o número dividido por 1 é neutro, então some a raiz. Então quando é que essa raiz vai sumir? Quando os corpos forem de grande velocidade. Por isso que nós estamos vivenciando uma física clássica. Porque jogando aqui essa velocidade aqui muito baixa, dividido por uma velocidade muito alta, essa raiz aqui some, porque raiz de 1 é 1, raiz some, e a física clássica volta, em que o tempo é igual ao tempo, os tempos são iguais, as massas são iguais, os comprimentos são iguais, ok? Mas, nesse caso aqui, os corpos foram de grande velocidade. Então, quanto é que é a velocidade? Ele disse que a velocidade é 80% da velocidade da luz. O que é 80% da velocidade da luz? É 0,8 da velocidade da luz. Lembrando que está elevado ao quadrado. Ficou meio mal feito, mas ficou elevado ao quadrado. Dividido por c ao quadrado. Bom, gente, repare que os dois estão elevados ao quadrado. Tanto o 0,8 ao quadrado quanto o c ao quadrado estão elevados ao quadrado porque eles estão entre parênteses aqui. O v está elevado ao quadrado, então 0,8c está elevado ao quadrado. Então c também vai estar elevado ao quadrado. O que vai acontecer? Tem um c quadrado em cima, tem um c quadrado embaixo. 0,8 ao quadrado, 8 vezes 8 é 64. 0,8 vezes 0,8 é 0,64. 1 menos 0,64 é 0,36. R$1 menos 36 centavos é 0,36. Então, quanto é que raiz de 0,36? Raiz de 0,36 é 0,6. Por quê? Raiz de 36 é 6. Raiz de 0,36 é 0,6. 0,6 vezes 0,6 é 0,36. Já achei essa... Lorentz, já achei essa raiz. Eu vou chamar essa raiz de gama, só para te entender. Vou chamar de gama, tá? Para não ter que copiar a raiz todinha. A raiz eu vou chamar de gama. Então eu já sei que a raiz, que é o Lorentz, o valor é 0,6. É o valor de Lorentz. Alguns dizem que é 1 dividido por essa raiz. Eu vou colocar assim porque foi a forma que eu memorizei. Vou chamar essa raiz, vou chamar o Lorentz, em homenagem a ele. Foi ele que descobriu isso daí. Então gama é 0,6. Vou apagar aqui o quadro, tá? Para continuar. O gama é 0,6. Posso apagar, gente, o quadro? Memoriza aqui, ó. O gama, essa raiz, é 0,6. Olha o macete, gente. Eu quero achar... Vocês ainda estão aí, não estão? Sim. Então tá. Então, olha só. O macete é o seguinte. Diz assim. Tempo, dilata, divide. Dilata, divide. Dilata, divide. A massa vai dilatar, vai aumentar. Divide. Massa, divide. Tempo, dilata, dilata. Dilata, divide. Aí o comprimento. O comprimento contrai. Então multiplica.
Entendeu? Toda vez que ocorre uma dilatação, eu memorizei assim, tá? Dilatação, eu vou pegar o tempo que a nave fez e vou o quê? O tempo que a nave fez e vou dividir por essa raiz que a gente descobriu. E a gente já descobriu que essa raiz vale quanto? A raiz vale foi quanto mesmo? 0,6, né? O tempo que a nave fez foi 6 anos. E esse outro tempo é o tempo que ela dilata. Então, o tempo foi quanto de viagem? 6 anos na nave. Eu quero saber quanto foi que dilatou aqui na Terra. Dividido por... Foi 0,6, gente, a resposta? Por 0,6. Que é esse gama aqui todinho, ó. Esse cara vem aqui, deu 0,6. A vírgula passa para lá como 0, aí fica assim, 60 dividido por 6, a vírgula passa para lá como 0. Então, o tempo dilatou 10 anos. Esse foi o tempo passado aqui na Terra. 10 anos, ou seja, ele viajou no tempo 4 anos. Ele viajou no tempo 4 anos. Então, qual é que é o problema? No futuro, ou seja, quem viu Interestelar sabe disso, que esse que foi o drama maior do cara. Interestelar foi perfeito. Ele foi fazer essa viagem para o espaço e ficou próximo de um buraco negro, e ele, como físico, já sabia que ele ia perder a família. Como assim ele ia perder a família? Ele ia perder a vida de toda a família, porque quando ele voltasse de viagem, o tempo já teria dilatado, já teria passado muitos anos, que foi o que aconteceu. Um pouquinho de spoiler para quem não assistiu o filme. Quando ele chegou aqui na Terra, a filha dele já... Esse é o final do filme, tá, gente? Quando ele chegou aqui na Terra, a filha dele já estava velha, muito velhinha. A bichinha, né? Já estava na cama, já só esperando o pai, para poder se despedir, porque ela não aguentou de esperar o pai. E o pai tinha envelhecido só alguns anos, tinha passado só alguns anos, voltou, né, zerado, e a filha lá, já velhinha. Isso quer dizer, ele viajou no tempo. Mas não ficou o eu aqui presente. É isso que a teoria diz. E o filme Interestelar foi muito bem descrito, que envolvia teoria da relatividade geral e a restrita, envolvia as duas teorias. Então, gente, a resposta é a letra B. 10 anos é a viagem pro cara. Imagina só que essa pessoa que viajou, ela tenha um comprimento de 2 metros. O comprimento seria 2 metros. Esse é o comprimento. Se o comprimento é 2 metros, é o comprimento da pessoa que está na nave, ou é o comprimento na Terra que vai sofrer o efeito da relatividade? Esse aqui é 2 metros, é o tamanho normal dele. É o inicial. É o normal dele. É por isso que coloca esse zerinho para mostrar que é o inicial. Então como é que ficaria? Comprimento igual a quê? Qual é o comprimento da nave? 2. Só que, como é comprimento, eu não vou dividir. Comprimento não contrai? Contraiu, multiplicou. Contraiu, multiplicou. Por essa raiz aqui, que vale quanto? 0,6. Qual seria então o comprimento visto por uma pessoa daqui da Terra, nesse caso aqui? E olha que não está nem tão rápido. Só está 80% da velocidade da luz. Quanto mais eu aproximo, 0,9, eu vou ter um efeito maior. 0,99 da velocidade da luz, eu vou ter um efeito maior. 0,999, o efeito vai ser maior. 0,999, quanto mais 9 eu coloco e me aproximo da velocidade da luz, nunca pode ser na velocidade da luz, mas eu posso acrescentar um monte de 9 aí, para me aproximar da velocidade da luz. E é infinito os 9, né, eu posso acrescentar na velocidade da luz. Então, quanto mais eu me aproximo da velocidade da luz, de forma infinita, eu me aproximo da velocidade da luz, mais eu viajo no tempo. Então, não existe limite para até qual momento, até no 0,9 é o limite da velocidade da luz, não. Eu posso acrescentar infinitos 9 e eu posso me aproximar da velocidade da luz. Quanto mais eu me aproximo da velocidade da luz, mais eu vou para o futuro. Então, 2 vezes 6 é quanto? 12, com a vírgula fica 1,2. Olha qual seria o comprimento da pessoa vista, olha como vai diminuir pra caramba, né? Tinha 2 metros, vai ficar 1, imagina uma nave de 2 metros. Vai diminuir, vai ficar como diz, com 1,2 metros. Eu quero saber a massa, o que vai acontecer com a massa? Imagina que a pessoa, ela tenha, inicialmente, a massa dela, seja de 60 kg. 60 kg é a massa. Qual será a massa dessa pessoa, observado para quem está aqui na Terra? Porque a massa dela, normalmente, é 60. Mas olhado daqui da Terra, qual seria? Aí eu pegaria esse 60, lembrando que a massa aumenta, hein? Se aumenta, eu vou dividir ou vou multiplicar? Dilatou, dividiu, dilatou, dividiu. Então vai dilatar, eu vou dividir por 0,6, né? Por 0,6. A vírgula passa para lá como 0, vai ficar 600 dividido por 6. Então a massa dessa pessoa, observada aqui na Terra, caramba, olha, a pessoa engordou, ela ficou com 100 kg. Não, ela vai continuar com os 60 dela lá na nave. Ela vai continuar com 60. Mas para os medidores daqui da Terra, ela vai observar 100 kg. Ok? Posso apagar o quadro, gente? Posso apagar o quadro? Sim. Posso? Gente, vocês sabem que a minha letra não é assim podre, tá?
Mas eu estou aprendendo a escrever com o dedo. Até eu comprar um. Tá errado, mas a fórmula é essa aqui, ó. Tá até no meu carro, gente, essa fórmula, pra vocês não esquecerem. É a fórmula mais famosa que tem. É igual a M, MC quadrado. Ah, não. Isso é verdade. MC ao quadrado, isso é só uma fórmula. Isso aí é só uma fórmula, não vai ajudar em muita coisa. Gente, você não faz ideia o quanto que isso vai revolucionar. Convidaram o Einstein para o projeto da bomba atômica. Eu já li que ele aceitou, mas a maioria das biografias que eu vejo que ele não aceitou isso daí. Até porque ele não tem ele não tem a engenharia, entendeu? Ele não tem engenharia. O que ele descobriu foi a fórmula de como fazer. Ele disse, olha, essa é a fórmula, tá aqui, ó, para você fazer o remédio. Tá aqui. Vai lá e faz. Não é ele que faz, quem faz é o engenheiro. Mas, se não me engano, ele não, ele, em sua carta, né, se eu pedir falar, que ele não sabia para que isso iria servir. Mas os alemães de besta perderam o Albert Einstein, perderam a fórmula que Albert Einstein tinha dito, não só a fórmula, né, mas a habilidade, quando eles começaram a perseguir os judeus. Perseguiram os judeus, né, na Segunda Guerra Mundial, né, com seu argumento cristão da época, que o argumento de Hitler era um argumento cristão, baseado na Bíblia. Então, querendo ou não, a Segunda Guerra Mundial foi uma guerra religiosa, em que eles perseguiram os judeus justamente porque eles seguiam uma doutrina, e eles, como cristãos, seguiam outra doutrina, e consideravam uma raça que não era pura, então tinha um racismo aí. Tinha inúmeras, né, situações ali que Hitler tinha uma característica de bom moço, né? Hitler era uma característica de bom moço, né? Cristão e tal, lia a Bíblia, mas falava uma coisa e provocava outra, né? Provocava esse racismo aí, provocava essa discriminação de mulheres, discriminação de judeus, discriminação de negros, né? Essa sequência de coisas que vocês sabem, mas era aquela de boa família, né? O slogan, né, de uma pessoa do bem, de uma pessoa tradicional, né? Essa que era a figura de Hitler. E ali, ele vai, devido a isso, expulsa Einstein. Não, expulsa não, começa a perseguir os judeus. E Einstein, assim como um monte de cientista, foi para onde? Os Estados Unidos. E, gente, para onde os cientistas para onde eles estão indo, é aonde o país ele cresce economicamente. Pode perceber. Quando os ingleses apoiaram os cientistas, inclusive Newton, enquanto que os outros países matavam os cientistas por discriminação, a ciência por discriminação, achando que eles eram bruxos, matavam eles. A Inglaterra foi lá e acolheu esses cientistas, e Revolução Industrial, e a Inglaterra virou o poder econômico depois disso. Mesma coisa aconteceu com os Estados Unidos. Os cientistas foram, e ali o país cresceu economicamente, né, depois da Segunda Guerra Mundial, vocês sabem disso. E os cientistas todos tinham fugido, especialmente os judeus. E muita gente, ou seja, os Estados Unidos popularizou Einstein. As ideias não foram somente dele, mas quem ficou conhecido foi ele como gênio. Ele ficou bem popular nos Estados Unidos e no resto do mundo com essa fórmula aqui. O que quer dizer? Ei, para Newton e Galileu ali atrás, para te ter muita energia, tu tem que ter muita massa. Precisa de muita massa para isso. Então, para que você tenha uma usina, você precisa de muita massa para conseguir produzir energia para uma cidade, vamos dizer assim. Entendeu? Uma usina eólica, você não tem massa, mas você precisa de muito movimento para você produzir aquilo. Então você precisa de massa e você precisa de muito movimento. A fórmula do movimento é essa daqui. Você viu lá na física clássica. É igual a mv quadrado. Repare que ele coloca um v, não coloca a velocidade da luz. Ele coloca v. E divide isso por 2, né? Essa aqui é a fórmula da física clássica, corpos de baixa velocidade, da energia cinética. E Einstein disse, ei, existem partículas que viajam próximo da velocidade da luz. Então, se eu tenho aqui corpos que estão relacionados com a velocidade da luz, corpos de grande velocidade, basta, se eu tenho uma pequena quantidade de 1 grama só, não precisa ter muita coisa aqui na massa. Basta eu ter uma partícula que viaja muito rápido, que ela vai ter muita energia. Aí começaram a surgir os cientistas, os químicos. Marie Curie ganha Nobel pela radioatividade, né? Descobre um elemento químico que é radioativo, que está emitindo, está perdendo ali massa. O Sol, por exemplo, ele está sofrendo fusão e ele está perdendo energia, não está? Se ele perde energia, ele está perdendo massa. Olha, proporcional a energia e massa. E é muita energia. A luz. A luz.